Dando sequência nesta palavra de Deus, nessa mensagem, vivendo a mesma fé que Abraão viveu, eu quero falar sobre o segundo ponto deste versículo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4, versículo 17. O primeiro ponto é que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos, ou o Deus que ressuscita os mortos. A segunda parte do versículo declara que Abraão creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Na versão da Bíblia King James está escrito: o Deus que convoca à existência elementos inexistentes como se já existissem. Na nova versão internacional, declara que Abraão creu no Deus que chama à existência coisas que não existem como se já existissem. É algo extraordinário. Essa segunda parte da mensagem vai nos levar, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai nos levar a um entendimento especial sobre a fé de Abraão e sobre a vida de Abraão. Vai nos dar a bênção, a honra de nos colocar em Cristo Jesus, e esta é a posição realmente que nós temos, em posição de igualdade de fé, em igualdade de condições de experimentar aquilo que Abraão experimentou. Assim como nós estamos dia a dia aprendendo do Espírito Santo a crer em Deus, Abraão também ainda estava. Desde o final do capítulo 11 do livro de Gênesis, quando começa a contar a história de Abraão, até o último capítulo que fala sobre a vida de Abraão, nós vemos que Abraão estava aprendendo de Deus, estava numa caminhada com Deus. Aliás, é um princípio de Deus, né? Enquanto caminha conosco, enquanto caminha com o ser humano, vai a cada passo ensinando as coisas, ensinando os princípios, seus princípios. Essa segunda parte vai nos mostrar, por exemplo, que Abraão vivia uma fé sem limites, uma fé sem reservas, uma fé sem vacilação, porque ele cria no Deus que chama à existência o que não existe como se já existisse. Vamos imaginar, vamos entender isto. Algo não existe, algo ninguém imaginou, algo ninguém nunca falou, não existe. No entanto, Deus chama, Deus, como nos diz na versão King James, convoca. Deus faz que venha do nada aquilo que não existe, mas ele já chama com nome, ele já chama denominando. Ele não cria primeiro para depois dar um nome. Quando ele vai criar do nada, ele já, antes de criar, quando ele está chamando, ele já chama pelo nome, ele já nomina, ele já denomina aquilo que ele está criando. Portanto, ele cria, ele chama para que venha a existir o que não existe, como se já existisse. Isso é algo assim que foge completamente ao nosso entendimento. A fé de Abraão o levava, portanto, a crer no inexplicável. Eu estou tentando explicar aquilo que é inexplicável, porque, como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. A fé nos dá a capacidade de entendermos o inexplicável, aquilo que foge à capacidade humana, da mente humana, da inteligência humana de entender. Crer no Deus que chama à existência o que não existe, como se já existisse, é extrapolar, portanto, todos os limites, né, da razão e da capacidade humana. Mas assim como aconteceu, como Deus me deu a graça de explicar para você, o que aconteceu com Abraão na primeira parte, ou seja, crer no Deus que ressuscita os mortos, ou seja, Abraão tinha uma base firme, dois pilares para alicerçar esta fé, essa sua posição de fé em Deus. Nesta parte também, crer no Deus que chama à existência o que não existe como se já existisse, também
Abraão podia fazer isso porque ele tinha uma base real, firme na sua vida. Ele havia sido ensinado por Deus através de uma experiência pessoal. Eu quero glorificar a Deus pela vida de dois amigos, né, de dois homens de Deus, que contribuíram grandemente com esta mensagem. Muitas vezes, quando nós estamos assim sensíveis ao que Deus nos fala, uma frase, né, uma observação, às vezes até rápida, é o suficiente para vir como semente para nós e dali brotar uma árvore, né, gloriosa de entendimento. E eu estou dizendo isso porque a primeira parte da mensagem, quando diz que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos, sem nunca ter ouvido falar nisso, foi um grande amigo meu, um homem de Deus, o pastor José Milk, que há muitos anos me falou isso. Nós estávamos conversando e ele falou isso, falou: olha, Abraão creu na ressurreição de Isaac, no Deus que ressuscita os mortos, sem nunca ninguém ter falado isso, sem nunca ninguém ter vivido isso. A partir dali eu peguei essa palavra e preparei algumas mensagens, né? Que crer na ressurreição dos mortos é o modelo da fé de Abraão. Mas há poucos dias, conversando com outro amigo, outro homem de Deus, o pastor Francisco Ramalho, ele me falou algo também. Ele me falou que Abraão teve vários filhos, vamos dizer assim, né? O primeiro que eu vou falar nessa mensagem, e já acrescentando aquilo que Deus me deu como semente através dessa conversa com o pastor Ramalho, é que o primeiro foi o filho do sentimento. Depois ele teve o filho da carne e, como a Bíblia diz, o filho da promessa. E Deus, através dessa palavra também, assim como da outra há muitos anos, do outro homem de Deus, me despertou para essa mensagem que eu estou compartilhando com você. Portanto, Abraão, nós vamos ver que Abraão, ele teve uma experiência pessoal na sua vida, algo que mudou a sua história, para que ele pudesse alicerçar esta fé, esta crença no Deus que chama à existência o que não existe, como se já existisse. Eu quero projetar, através dessas palavras, uma visão que o Espírito Santo há poucos dias, há pouco tempo, me concedeu a respeito da humanidade de Abraão. Ou seja, da condição de Abraão de ser um homem humano, ser humano como nós. Assim como a Bíblia fala a respeito de Elias, que era um homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões que nós, Abraão também o era. Como Davi, como Moisés e todos os demais, homens cujas vidas estão registradas, cujas histórias estão registradas na palavra de Deus. São aqueles que nós chamamos, e muito corretamente, dos nossos heróis da fé, né? E há uma tendência nossa, especialmente nós que amamos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus e nos espelhamos nos exemplos de vida dessas pessoas, nós temos uma tendência de imaginar como se esses heróis fossem perfeitos, né? Fossem pessoas, por exemplo, desprovidas das necessidades, das fraquezas, das situações que nós, seres humanos, passamos, né? Nós quase que os vemos como imortais, né? Ou não pecadores, e na verdade não é. Por isso que o Espírito Santo inspirou o escritor, o apóstolo Tiago, na sua carta, a dizer isto, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos, em outra versão, às mesmas fraquezas. No entanto, ele orou para que não chovesse e não choveu, e depois orou para que chovesse e o céu deu chuva, mostrando que assim como nós, esses homens eram, mas eles tinham também, ou nós temos também as mesmas armas espirituais, a mesma capacidade em Deus que eles tinham. Aliás, nós que estamos em Cristo Jesus, que já vivemos a nova aliança, temos tudo aquilo que eles tinham de uma forma infinita, né, real. Eles, de certa forma, viviam à sombra. Nós já temos a realidade, a substância disso. Portanto, eu quero mostrar algo a respeito de Abraão. Abraão, e eu quero começar a partir de agora a chamá-lo, por enquanto, de Abrão.
Abrão, esse nome significa pai exaltado, pai das alturas. E ele já era homem formado, casado há muito tempo, adulto e não tinha um filho seu. E eu comecei a ver, o Espírito Santo me levou a ver, que Abrão tinha um profundo conflito de identidade, um conflito pessoal, emocional. Ou seja, ele era chamado de pai, ele era abençoado como homem, ele era honrado na sua prosperidade, respeitado pelas pessoas. No entanto, aquilo que era a sua principal identidade, que é o nome, é a principal identidade de qualquer pessoa, ele não vivia isso como realidade, ou seja, ele não tinha um filho. E aí nós vemos que isso eu posso respaldar esta minha palavra num discurso que Abrão tem com Deus, uma conversa com Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, versículos 1 a 3, está escrito: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão e disse: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Outra versão diz que Deus disse: Eu sou o teu grandioso, o teu grandíssimo galardão. Mas, olha aí a contradição. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, não desrespeitou a Deus, mas ele fez um questionamento: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, o damasceno Eliezer. E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Deus começou a me mostrar, a partir desse diálogo íntimo de Abrão com Deus, o conflito que Abrão vivia. E provavelmente, certamente, isso era muito constrangedor para Abrão. Ser conhecido como pai honrado, pai exaltado, um pai abençoado. No entanto, não ter filho há muito tempo, já de casado, né, que ele tinha a sua esposa e ele não gerava um filho. E aí Deus começou a me mostrar uma sequência dessa caminhada, nesse conflito na vida de Abrão. Primeiro, nós vemos que Abrão, entre aspas, gerou, né, um filho no coração, ou ele adotou, entre aspas, um filho. E esse filho era o seu sobrinho, Ló. O filho, eu coloquei assim como, eu vejo como o filho da alma, o filho do sentimento gerado pela compaixão e pela situação, pela circunstância. Ou seja, Ló era filho do irmão de Abrão, que se chamava Harã, ou Arã. E Arã morre lá na terra de Ur dos caldeus, onde Abrão morava com ele, com Arã e com outro irmão Naor, e eles moravam juntos com Terá, o pai dos três. O Arã morre ali, e o Arã já tinha filhos, já tinha um filho, já tinha filhas, e diz-nos a Bíblia que quando Terá, pai de Abrão, decide sair de Ur dos caldeus, Ló segue o seu avô, Terá, e ao seu tio Abrão. E a partir dali nós vamos perceber como que uma relação paternal de Abrão com Ló. Porque no meio do caminho, numa certa parte do caminho, quando Terá também morre, e morre num lugar chamado Harã ou Arã, a partir dali, quando Deus continua falando com Abrão, ou Deus fala com Abrão, para que ele saísse de onde estava em Harã e fosse até Canaã, Ló o segue. Abraão vai cuidando de Ló. Então eu vejo que esse sentimento paternal, essa necessidade de se ver realmente, de se mostrar para as pessoas, acho que primeiramente de se autossatisfazer, não é? De tirar aquele fardo de conflito em relação ao significado do seu nome com a sua realidade e também de mostrar para as pessoas isto. Esse sentimento fez com que Abrão assumisse aquela condição paternal. Talvez até pensando, eu amparo o meu sobrinho como um pai, porque meu sobrinho ficou órfão, o meu irmão morreu, e eu vou cuidar dele.
E como eu não tenho herdeiro, quem sabe Abraão deve ter pensado, meu sobrinho herdará as coisas, as minhas posses, até porque era da mesma família. Então, talvez isso tenha levado, esse sentimento, essa necessidade de gerar um filho, tenha levado Abraão a viver isso. No entanto, na caminhada, chega um momento em que começa a haver conflitos, não diretamente entre Abrão e Ló, mas começa a haver conflito entre os servos, os empregados dos dois, e acontece uma separação. O próprio Abrão deve ter sido muito difícil para ele, se entendermos por esse lado. O próprio Abrão propõe para Ló que eles se separem, e aí o filho gerado no coração, o filho da alma, né? Dos sentimentos, o filho gerado pelo sentimento de compaixão e pela circunstância, a necessidade, a circunstância do fato de Ló ter ficado órfão e a circunstância de eles saírem da terra para irem para outro lugar, levou Abrão a tomar essa posição. No entanto, nessa situação toda, Abrão agora tem que tomar a decisão de propor a separação dos dois. E Ló, mais do que depressa, se separa escolhendo a opção que lhe parecia mais vantajosa e se separa do pai, né, do pai exaltado, se separa de Abrão, o seu tio pai. No entanto, esse sentimento continuava dentro de Abrão. Até que chega um momento na caminhada de Abrão que ele recebe uma proposta impressionante. Sara, ou Sarai, sua mulher, chega para ele e lhe diz: olha, tome a minha escrava, a minha serva, Hagar, lá do Egito, e se deite com ela e tenha um filho com ela. É possível que esse mesmo fardo emocional tenha contribuído muito para que Abrão aceitasse esse conselho, essa proposta de Sara, de se relacionar com Agar e gerar um filho de uma mulher que tinha vindo do Egito. Eu digo que é possível que esse sentimento tenha contribuído para isso, porque, primeiro, o fato de Abrão se deitar com uma mulher que não era sua esposa para gerar um filho, e especialmente o fato de que esta mulher, ela vinha, a sua origem era o Egito, não era algo normal, algo tranquilo para que Abrão fizesse. Por quê? Porque Abrão vem da linhagem de Sem. Sem foi um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E Abrão veio da linhagem de Sem. E a Bíblia nos diz que depois do dilúvio aconteceu algo na história de Noé, e Noé traz uma sentença sobre os seus descendentes. Noé abençoa os descendentes de Sem. Portanto, Abraão estava nessa linhagem abençoada, e Noé traz uma sentença de perda, de prejuízo, de maldição até, sobre a linhagem do seu segundo filho, que era Cão, especialmente a respeito do neto, do filho de Cão, que era Canaã. E o país do Egito estava dentro desse território ligado a Canaã. Tanto que quando Abraão chega em Canaã, né, e houve momentos que Deus diz para ele: não desça ao Egito. O filho de Abraão, Isaque, também passou por uma situação de dificuldade em Canaã, e Deus falou para Isaque: não desça ao Egito. E assim por diante. Então, o Egito não era uma terra em que Abrão, com a sua família, com a sua descendência vindo de Sem, os semitas, deveriam se relacionar de uma forma íntima, né? Ou seja, eles não deveriam se casar com pessoas dali. E quando Sara propõe isso para Abrão e ele aceita, certamente foi algo que era difícil para ele fazer, porque ele estava contrariando todo um ensinamento, uma tradição, né, da sua cultura, da sua família, uma tradição cultural, e ele estava também contrariando a sua fé, porque de acordo com a sua fé em Deus, né, no Deus de Sem, como a Bíblia declara, inclusive o primeiro homem na Bíblia a ser
ter Deus como sendo seu, ser declarado como Deus sendo seu, foi Sem. A Bíblia, em primeiro lugar, declara o Deus de Sem. Muito antes de declarar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que isso foi sendo feito ao longo da história desses homens, a Bíblia já declarava o Deus de Sem. Então, a linhagem de Sem, da qual Abraão pertencia, na qual Abraão estava inserido, essa linhagem tinha uma crença que aquilo que Deus abençoa está abençoado, e aquilo que está fora da bênção de Deus não tem a bênção de Deus. Então Abraão cria nisso. É por isso que Abraão já estava seguindo os ensinamentos de Deus, as ordens de Deus: sai da tua terra e vai para outra terra que eu te mostrarei, porque ele entendia que este Deus que ele estava ouvindo as ordens era o Deus de Sem, era o Deus que vinha na sua ascendência, né? Na sua genealogia, dos homens, das pessoas que faziam parte da sua história familiar. Então, aceitar se deitar e ter um filho, gerar um filho com uma mulher do Egito, contrariava, além da cultura, contrariava também a sua fé. Era muito difícil. Em segundo lugar, eu vejo que Abrão, ele teve dificuldade para isso, porque se ele se deitasse com Agar, tivesse um filho com ela, isso faria com que ele voltasse a se lembrar de um passado de vergonha, de tristeza, de humilhação. Quando Abrão desce ao Egito, e eu acredito que foi nessa ocasião, quando eles saem do Egito, que Agar foi trazida juntamente com eles como serva de Sarai. Quando Abrão desce ao Egito, Abrão vai para lá tentando se proteger de algo que ele imaginava que poderia acontecer, e era muito real isso, tanto que de certa forma aconteceu, e Abrão tentou se proteger com uma mentira, ou pelo menos com uma meio verdade. E o que aconteceu é que quando Abraão foi descoberto nessa mentira que ele estava contando, ele foi expulso do Egito. Ele foi humilhado por Faraó. A Sarai não, a Sarai ainda sai com aquilo. A Bíblia não diz que a Sarai perdeu aquilo que ela recebeu, os presentes que ela ganhou, mas a Bíblia declara que Abraão, sim, ele perdeu aquilo que ele ganhou. Ele entrou no Egito como VIP, né, Very Important Person, como pessoa importante, bem-vinda, mas ele sai do Egito expulso como persona non grata. E se ele se deita agora com Agar e tem um filho com ela, isso geraria nele uma reativação da lembrança de algo triste, de algo que não era bom para Abraão ficar vivendo, especialmente se gerasse um filho vivendo isso para a vida toda. Então, eu acredito que foi difícil para Abraão viver isso. No entanto, aquele sentimento, aquele conflito da necessidade de se tornar, de se sentir pai, o levou a aceitar, e ele acabou gerando Ismael, que eu penso assim como o filho da carne, gerado pela precipitação, pela impaciência de esperar o cumprimento da promessa de Deus, portanto, gerado pela fragilidade de fé. Mas a história de Abraão continua. E aí chega um momento que Deus está conversando com ele e Deus dizendo: olha, Abraão, finalmente chegamos no texto principal, quando Deus fala para Abraão: olha, Abraão, não tenha medo, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou a tua grandiosa recompensa, o teu grandíssimo galardão. E Abraão questiona Deus e fala: Senhor, mas como? Como que eu serei abençoado se eu não tenho filho? E quem vai herdar as minhas posses será o Eliezer, o meu servo de Damasco, o meu servo nascido em Damasco. Portanto, quando eu vejo essa expressão de Abrão, eu começo a pensar que Abrão já havia gerado um terceiro filho na sua vida, gerado entre aspas. Era o filho gerado na autodecepção. Abrão estava decepcionado consigo mesmo. Era o filho gerado na frustração, na vergonha para consigo mesmo. Eu vejo Eliezer nessas palavras de Abrão como se Eliezer significasse o sonho que nunca se realizou. Era o fruto do desespero, da falência da esperança. Aquilo que ele esperou, a esperança que ele teve até aquele momento ou até certo ponto da sua vida, essa esperança havia falido. E agora, então, Abraão se conforma. Eu não vou ter filho mesmo, estou reproduzindo aquilo que eu imagino que Abraão pensava,
E então ele adota, entre aspas, essa ideia, se conforma com essa ideia de que um servo seu, alguém também estrangeiro, não tinha nada a ver com a sua origem em si, não é? Portanto, diferente de Ló, esse servo viesse ser tratado como um filho, até porque seria o seu sucessor e o herdeiro de todas as suas posses, de todas as suas riquezas. Então era o filho que representava a expectativa frustrada, a falência da esperança, a conformação com a situação que nunca ele desejou viver, o medo que se tornou realidade. Nós lemos no livro de Jó, quando está escrito a respeito de Jó, ele declara, Jó declarava: aquilo que eu temia me aconteceu. Eu vejo isso nesse entendimento a respeito de Abrão. Era como se, nessa palavra de Abrão para Deus, era como se Eliezer fosse os pontos entregues antes do fim da partida. Quando a pessoa vê, embora a partida não terminou, mas ela fala, mas não tem como virar esse placar, não tem como vencer nessa condição que está. E ela já, em algumas modalidades, joga a toalha, entrega os pontos, não é? Já dá as batidas no tatame e assim por diante, os pontos entregues antes do fim da partida. Era aquela situação inexplicável. Quando é melhor não ter explicação, quando é melhor não ter o que explicar, do que admitir que a única explicação racional é que toda a sua fé, toda a sua paciência, a sua persistência e todas as demais virtudes foram em vão. Você consegue imaginar a situação de Abrão quando ele tem que contrariar a Deus, embora com a mesma reverência, com o mesmo temor, ele fala: ó soberano Senhor, como que eu seria abençoado se eu não tenho filho? E quem vai herdar tudo meu? É o meu servo que nasceu em Damasco, que se chama Eliezer. Olha que situação triste. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Abraão respondeu: Senhor Deus, ou soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. De certa forma, é sério falar isso, mas de certa forma nós vemos Abraão com um certo, um certo questionamento ou conflito, ou quem sabe uma certa decepção com o próprio Deus. Mas Abraão estava nessa situação, pela sua carência de ser pai, devido ao peso do significado do seu nome, pai exaltado, e não ter filho, ele chega a se conformar com essa triste realidade própria, né? Como se ele estivesse morrendo, né, ainda em vida. Por isso até se encaixa com a primeira parte da mensagem, que Abraão experimentou que Deus vivifica os mortos, né? Não era só o amortecimento do seu corpo, também me vem isso nesse momento da mensagem, mas era o amortecimento da sua alma também. Para agravar a situação, em resposta a esse questionamento, Deus muda o nome. Deus muda o nome, o capítulos 4 e 5, melhor, os versículos 4 e 5 do capítulo 17 de Gênesis, vem a resposta de Deus. E Deus responde assim: quanto a mim, eis que o meu pacto, que a minha aliança é contigo. Ou seja, não é com Eliezer, é contigo. E serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Se Abrão já vivia um conflito por ser chamado de pai sem ser, imaginemos agora o conflito aumentando, com Abraão agora sendo chamado por Deus de pai das nações, pai das multidões, pai de uma grande descendência, pai de milhares de filhos. E eu já parto para o final desta mensagem e a aplicação dela, que nós podemos viver a mesma fé de Abraão. Imagine depois dessa conversa, Abraão chegando para Sarai, sua esposa, dizendo: olha, você não se chama mais Sarai, viu? A partir de hoje você se chama Sara. E ela olha, eu imagino, né?
espantada para ele, quem sabe com um sorriso, que é uma das coisas que a Bíblia apresenta sobre Sara. Quando ela não entendia algo que lhe era falado, inclusive isso foi através de Deus, ela sorri, ela dá uma risada por conta da sua dúvida, né? ou não aceitação, ou até mesmo incredulidade, não acreditar naquilo. Eu imagino Sara talvez com um sorriso. A Bíblia também diz que ela respeitava muito Abrão, chamando-o de Senhor. Talvez não tenha contestado frontalmente. No entanto, eu imagino Sara com essa expressão, já que teve para com Deus, muito mais provável que tenha tido para com seu esposo. E Abrão fala assim, ainda tem mais. Não só você não se chamará mais Sarai, mas Sara, a partir de hoje, como eu também não sou mais o pai exaltado, Abrão. Eu sou o pai de muitos filhos, Abraão. Aí deve ter sido o cúmulo. Eu imagino no dia seguinte, Abrão saindo da tenda e dizendo para os seus empregados, me chamem a partir de agora de Abraão, eu sou o pai de muitos filhos. E as pessoas dizem, mas como isso? Não, Deus me falou. Eu tive uma visão e Deus me falou que a partir de hoje eu sou Abraão, não sou mais Abrão. Imagina quantas pessoas riram. Naquela idade já avançada, quantas pessoas chamaram Abrão de louco, de pessoa que não tinha mais juízo? Quantas pessoas talvez com compaixão chegou a pensar que ele tinha desejado tanto a vida toda ser filho, que isso daí tinha tirado o seu bom senso mínimo do seu senso, e ele agora se autoprojetava pai de muitas pessoas e ainda jogava isso para uma visão que supostamente teria tido com Deus. Imagino, estou aqui conjecturando que pessoas podem ter pensado a respeito disso. No entanto, Abraão foi firme na fé. Quando Paulo declara que Abraão creu no Deus que chama à existência o que não existe como se já existisse, eu creio que Paulo está se referindo a esse fato, de que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Ou seja, Deus chamou à existência uma multidão de filhos. Já chamando isso, tornando isso realidade ao chamar, ao denominar, ao trazer para o dia a dia, algo que não existia como se já existisse. Ou seja, Abraão ainda não era pai de Isaque, e muito menos de uma multidão de filhos. No entanto, Deus já o chamava de pai das nações, pai das multidões. Eu quero declarar que nós podemos e devemos viver a mesma fé de Abraão. Ou seja, baseado na palavra de Deus, nesse entendimento da palavra de Deus. E isso não é só aqui, é em todo o livro sagrado, as escrituras sagradas, os ensinamentos a respeito da fé perfeita em Deus, está claro diante dos nossos olhos. Nós devemos e podemos e devemos viver a mesma fé de Abraão. Portanto, chamando à existência o que não existe como se já existisse. Agora, o que significa isso? Imaginar qualquer coisa e chamar e dizer isso existe não existindo? Não. O que Deus chamava à existência, que não existia materialmente, fisicamente falando, existia dentro dele, dentro de Deus. Por exemplo, em Gênesis 1:3 está escrito, disse Deus, haja luz e houve luz. Onde estava isso? Estava dentro de Deus. Por isso, há um ditado que diz, e a Bíblia também declara isso, que aquilo que está no coração, os lábios projetam, falam os lábios. Portanto, a luz estava dentro de Deus. Nós só podemos chamar à existência o que não existe, aquilo que, embora não esteja diante dos nossos olhos, não esteja no teu corpo físico a saúde, não esteja dentro da tua família a paz, a harmonia, não esteja na tua história, na tua realidade a prosperidade e assim por diante, mas isso está dentro de Deus, de tal forma que Deus falou e alguém registrou, portanto está nas Escrituras. Tudo aquilo que está nas Escrituras nós devemos e podemos chamar à existência, tornar realidade na nossa vida. Ou seja, eu e você, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Não importa o que as pessoas pensem, não importa se as pessoas aceitem ou não, não importa se a circunstância
se harmonizam com aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Esta é a palavra que eu quero deixar para você que assiste este vídeo e te pedir, compartilhe. A primeira parte do vídeo é vivendo a mesma fé de Abraão, crendo no Deus que ressuscita os mortos. A segunda parte desta mensagem é essa que eu estou fazendo agora, vivendo a mesma fé de Abraão, crendo no Deus que chama à existência o que não existe, como se já existisse. E a terceira parte, o encerramento desta mensagem, é: somos filhos de Abraão pela fé. Deus te abençoe, viva isto. Pela fé em Jesus Cristo, nós podemos e devemos viver a mesma fé, as mesmas experiências sobrenaturais, resultado da fé em Deus, que Abraão um dia viveu. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero que você compartilhe, que você seja grandemente alcançado por essa palavra de Deus, a honra e a glória do Senhor. E na próxima, além de você compartilhar também, de ser abençoado e compartilhar, que você seja preparado para a conclusão desta palavra em nome de Jesus. A terceira parte e o encerramento é: somos filhos na fé de Abraão. Somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.